ponto sempre importante de partida é entendermos o conceito de inovação para depois a gente fazer o link de por que a inovação é tão importante no mundo dos negócios e para a economia como um todo. Porque a ideia hoje, já que a ideia hoje é falar de proposta ampliada, antes de chegar na proposta ampliada, a gente precisa falar desses conceitos básicos. Então, muito rapidamente, quando a gente pensa em inovação, existem uma série de definições possíveis. Eu gosto de sintetizar inovação como novas formas de você gerar valor. Novas soluções, novas ferramentas, novos sistemas, novas tecnologias, novas metodologias que ajudam indivíduos ou grupos de indivíduos ou empresas a desenvolverem melhor algum tipo de atividade, algum tipo de trabalho, algum tipo de tarefa. E com isso, gera-se mais valor. Então eu posso ter inovação porque encontrou-se uma maneira mais eficiente de se produzir alguma coisa ou de chegar-se a um determinado resultado. Ou eu posso estar falando de inovação porque criamos soluções e tecnologias melhores às tecnologias que existiam anteriormente, não necessariamente mais eficientes, mas são tecnologias mais impressionantes e que têm uma capacidade de entrega maior. Um exemplo: hoje, inteligência artificial, possivelmente a nível de estrutura de custo e até a nível de eficiência energética, a inteligência artificial despende muito mais do que outras mecânicas para que a gente possa pesquisar conteúdo e base de dados na internet, como o mercado de buscadores. Mas ainda assim é uma inovação mais valiosa, ou pelo menos tende a se mostrar mais valiosa ou ser vista como mais valiosa porque tem uma capacidade de entrega maior. Portanto, sempre que eu melhoro alguma coisa, que eu tenho soluções mais inteligentes, ou que eu tenho mecânicas, metodologias, ou sistemas, ou ferramentas, enfim, que me permitam desenvolver algum tipo de tarefa, ou então que criem finalmente uma solução, disponibilizem finalmente uma solução para um determinado problema que existia antes e que talvez a gente não tivesse uma solução tão simples assim, aí a gente está falando de inovação. Portanto, inovação não é invenção. Inovação está muito mais próximo do que na área de administração a gente chamaria de um processo de melhoria contínua. E aí, agora entendendo esse conceito básico de inovação, que não se trata necessariamente de uma invenção, é claro que a gente pode ter invenções que geram inovações, mas não necessariamente uma inovação é uma invenção, é algo totalmente novo, que surgiu do zero. Às vezes são pequenos ajustes que vão proporcionar que aquela ferramenta ali, ou aquele produto, ou aquele sistema, ou aquela plataforma, ou aquela mecânica, metodologia, enfim, gerem resultados melhores e assim você tem um ganho de performance. Se eu tenho um ganho de performance, eu tenho maior valor sendo entregue. E aí, olhando pela perspectiva econômica como um todo, quando eu tenho tarefas que são desempenhadas a partir de ferramentas, de instrumentos que geram maior valor, eu sempre vou ter um ganho econômico, mesmo quando eu não estou tratando de algo que necessariamente eu vou vender. Portanto, a gente pode ter inovação na esfera pública, também na gestão pública. Eu posso ter inovação em projetos sociais, eu posso ter inovação não necessariamente só em projetos que tenham natureza lucrativa. Inclusive, num dos últimos episódios, a gente falou de gestão pública aqui. Portanto, a inovação, ela para ser inovação, para ser enquadrada como inovação, de fato, ela tem que ter um componente de maior geração de valor. Ou porque é mais eficiente, ou porque economiza-se tempo, ou porque chega-se a resultados muito diferentes e muito melhores do que os que se tinham anteriormente, ou porque permite novas atividades, novas ações, enfim.